Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e vamos continuar falando sobre o livro de Salmos. Para não deixar o panorama do livro de Salmos gigante, eu decidi dividir alguns pontos em vídeos separados, como esse aqui de hoje. E hoje nós vamos falar sobre os autores de Salmos. Quem são esses homens e que salmos cada um escreveu? Lá no vídeo do Panorama de Salmos, eu falei quem eram os autores e quanto cada um escreveu. Mas aqui eu vou falar de uma maneira mais profunda sobre cada autor e quais foram os salmos que escreveram. Se você não viu o panorama completo de Salmos, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E o link também da playlist completa dos panoramas do Antigo Testamento. Como já falei, alguns salmos fornecem informações suficientes para que seja possível determinar seu autor. É verdade que muitos dos escritores de salmos são desconhecidos, mas entre aqueles que conhecemos, temos grandes homens. O primeiro que eu vou falar hoje é Moisés. Moisés compôs apenas um salmo, o Salmo 90, embora não seja possível saber exatamente em que momento de sua vida ele o fez. Além desse salmo, Moisés também escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés foi um grande homem de Deus. Libertou o povo da escravidão no Egito, atravessou o Mar Vermelho, entre várias outras coisas. Se por acaso você não conhece a história de Moisés, eu te convido a conhecer. Ele é o escritor mais antigo de Salmos. O segundo autor que eu vou falar é Davi. O rei Davi é autor e aparece com o maior número de salmos atribuído a ele, pelo menos 73 salmos. Alguns estudiosos já tentaram contestar a autoria dos salmos por parte de Davi, alegando principalmente que Davi foi mencionado nos títulos dos salmos, não é o mesmo que reinou em Israel. No entanto, não há qualquer fundamento para essa teoria, além do que a própria Bíblia é clara ao afirmar que o rei Davi foi músico e poeta. Só aí temos várias referências para mostrar isso. Um exemplo está em 1 Samuel 16, de 14 a 23. O que mostra nesse relato é que quando Davi tocava sua harpa, acalmava o rei Saul. A tradição que liga Davi à música é tão forte que até mesmo o profeta Amós, 300 anos depois, fala de Davi como um inventor de instrumentos musicais. Em Amós 6:5 a gente pode ver o seguinte: dedilham em suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Acredito que eu não preciso falar toda a história de Davi. Ele é rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, lutou contra o gigante Golias e foi obediente ao seu Senhor até o fim. Quer conhecer mais sobre a história de Davi? É só assistir os nossos panoramas de 1º e 2º Samuel. Lá a gente conta bastante a história de Davi. O terceiro autor foi Salomão, o sábio rei Salomão, filho de Davi e seu sucessor no trono de Israel. Também compôs pelo menos 2 salmos, o Salmo 72 e o Salmo 127. Vamos falar em breve dele e dos livros que ele escreveu também aqui nos nossos panoramas. Se você quiser conhecer mais sobre o rei Salomão, é só assistir também os nossos panoramas, só que agora é de 1º Reis e o panorama de Crônicas. Agora, você quer fazer bonito como esses autores fizeram? É muito fácil e simples. É só você curtir, comentar e se inscrever aqui no nosso canal. Isso não custa nada, nos ajuda muito a levar esse vídeo para mais pessoas. E claro, ele mostra para o YouTube que o nosso vídeo é sim relevante. Então, se inscreve aí, é rapidinho, não custa nada e ajuda muito. Vamos voltar para os autores de Salmos? Em quarto, estão os filhos de Corá. Os filhos de Corá eram uma família de levita do clã dos coatitas, descendentes de Corá, que
que era, sim, um levita. Vamos ver isso em Êxodo 6, Números 26, Crônicas 6, 9 e 26. Você vai reconhecer Corá na Bíblia por ter sido engolido pela terra quando se opôs à liderança e o sacerdócio de Moisés e Arão. Isso está lá no livro de Números. Mas, apesar de Corá ter sido tragado com todos os seus bens e sua casa, a Bíblia faz questão de informar que os filhos de Corá não morreram com ele, como diz lá em Números 26, 10 e 11. A terra abriu, a boca os engoliu juntamente com Corá, cujos os seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviam como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Isso mostra que os filhos de Corá não acompanharam seu pai em sua rebelião. Em Êxodo 6:24, podemos ver os nomes dos filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Os filhos de Corá eram levitas, portanto, eles se ocupavam de todas as atividades que eram de responsabilidade dessa tribo. Basicamente, eles serviam como auxiliares dos sacerdotes e desempenhavam várias funções no tabernáculo e, posteriormente, no templo em Jerusalém. Eles são os autores dos Salmos 42 a 49, 84, 85 e 87. O Salmo 43 não diz quem é seu autor, mas como originalmente os Salmos 42 e 43 formavam um único salmo, então ele também é considerado de autoria dos filhos de Corá. Mesmo os salmos indicando a autoria aos filhos de Corá, em nenhum lugar é especificado exatamente quais os descendentes de Corá foram os responsáveis por compor esses salmos. Acredita-se que tenha sido os coraitas que se ocuparam na adoração do culto a Deus. Em quinto, vamos ver os Ezraítas, dois descendentes de Zerá, da tribo de Judá, Etã e Emã, dos quais a Bíblia diz que eram muitos sábios. Nós vamos ver isso em 1 Reis 4:31. Diz assim: ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Dartá, filhos de Maol, e a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Aqui vemos falando da sabedoria de Salomão e mostrando como Etã e Emã eram homens sábios. Emã é o autor do Salmo 88 e Etã do Salmo 89. O sexto autor é Asaf. Asaf foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Asaf foi um músico importante da época do rei Davi e foi nomeado pelos principais levitas como responsável pela música, juntamente com Etã e Emã. Quando a arca foi transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém, podemos conhecer mais de sua história no livro de Crônicas. Asaf, ou os seus descendentes, têm a autoria do Salmo 50 e dos Salmos do 73 a 83. Esses são os autores conhecidos do livro de Salmos, sem contar os desconhecidos, claro. Uma curiosidade é que a Septuaginta grega coloca os profetas Ageu e Zacarias como autores de 5 desses salmos com autores desconhecidos, mas na nossa tradução não consideramos. Espero ter esclarecido e te ajudado a conhecer quem são os autores de salmos. Se você ficou aqui até o final desse vídeo, vou pedir para você comentar o seu autor favorito aqui embaixo. Assim, eu vou saber que você esteve aqui até o final. Espero ter ajudado a cada um a compreender mais sobre esse livro e entender mais a palavra de Deus. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card, aqui em cima, ou na descrição desse vídeo, o link para assistir o panorama de Salmos e a playlist completa do Antigo Testamento. Já temos vídeos de Gênesis até aqui, então não deixe de curtir, de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Vamos ler?